Olá, aluno do terceiro ano. Chegamos então à semana 2 do segundo volume do PET de 2021. E agora a gente vai falar sobre eletrização. Vamos lá? Na primeira atividade, quando ele fala aí, quando você liga um televisor, o material que reveste a tela internamente perde uma grande quantidade de elétrons e se torna eletricamente carregado. Você pode verificar a presença dessa carga aproximando o braço da tela e notando como os pelos ficam em pé. Qual é o sinal da carga adquirida pela tela? Então, o que ele fala aí? Ele fala que ele internamente ele perde uma grande quantidade de elétrons. A gente sabe que ou perde ou ganha elétrons. Os elétrons são os portadores de carga negativa e os prótons de carga positiva. Quando um corpo está eletricamente neutro, ele tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Agora, se ele perder ou ganhar elétron, ele vai ficar eletricamente carregado. Então, aí fala que ele perde elétrons. Se ele perde elétrons, então ele fica com mais prótons do que elétrons. Então, ele fica com mais carga positiva que negativa. Então, ele fica carregado eletricamente positivo. Então, a resposta aí vai ser que a carga, o sinal da carga é positivo. Na 2, ele fala, uma aluna de cabelos compridos, num dia bastante seco, percebe que depois de penteá-los, o pente utilizado atrai pedaços de papel. Isto ocorre por quê? Então, essa experiência faz desde o ensino fundamental, né? De passar o pente ou a caneta na cabeça, tritar e ir lá e pegar pedacinhos de papel. Isso acontece por causa da eletrização por atrito. Então, o atrito de corpos diferentes, ele vai gerar, um corpo vai perder elétron para outro, né? Então, o pente ele ficou eletrizado por atrito. Está na letra A. A letra B fala, os pedaços de papel estavam eletrizados. Não tinha nada disso. Ele atrai, porque o pente está eletrizado, então atrai os papéis neutros, que estão neutros. O papel é um bom condutor elétrico. Não é não, gente. D. A atração gravitacional entre pente e os pedaços de papel? Não, gente, a atração gravitacional é tão pequena que nem é percebida. O pente é um bom condutor elétrico? Também não, geralmente não, né? Então é porque o pente ele fica eletrizado mesmo. Na 3, ele fala aí da Universidade Estadual de Londrina. Campos eletrizados ocorrem naturalmente no nosso cotidiano. Um exemplo disso é o fato de algumas vezes levarmos pequenos choques elétricos ao nos encostarmos a automóveis. Tais choques são devidos ao fato de estarem os automóveis eletricamente carregados. Sobre a natureza dos corpos eletrizados ou neutros, considere as afirmativas a seguir. Então, 1. Se um corpo está eletrizado, então o número de cargas elétricas negativas e positivas não é o mesmo. Exatamente, né, gente? Ele não está com a mesma quantidade de carga elétrica positiva e negativa. Todo corpo tem as duas coisas, mas se elas não estiverem em equilíbrio, ele vai estar eletrizado. 2. Se um corpo tem cargas elétricas, então está eletrizado. Não, todo corpo tem carga elétrica, isso está errado. Todo corpo tem carga elétrica, porque todo corpo é formado por átomos. E o átomo tem elétrons e prótons, portadores de carga positiva e de carga negativa. Então, todo corpo tem carga elétrica. Ele só se estará eletrizado se essas cargas não estiverem em equilíbrio, não estiverem no mesmo número.
Um corpo neutro é aquele que não tem cargas elétricas, outra bobagem. O corpo neutro ele tem cargas elétricas, só que ele tem a mesma quantidade de cargas positivas e negativas, por isso ele está neutro. 4. Ao serem atritados dois corpos neutros de materiais diferentes, tornam-se eletrizados com cargas opostas devido ao princípio da conservação das cargas elétricas. Sim, as cargas elétricas têm o princípio da conservação, o sistema isolado, a quantidade total não muda, e o que acontece quando se atrita os objetos é que passa elétrons de um para o outro. Então, verdade. 5. Na eletrização por indução, é possível obter os corpos eletrizados com quantidades diferentes de carga. É sim, né? Porque depende do corpo, do tamanho, do material. Então, a gente pode ter quantidade de carga diferente. Na eletrização por atrito, não. Aí seria a mesma quantidade de carga. Mas na eletrização por indução, sim, a gente pode ter quantidades de carga diferentes. Então, sobre as afirmativas acima, assinale a alternativa correta. Então, a gente viu aí, correta é a 1, a 4 e a 5. 1, 4 e 5 está aí na letra B. Na questão 4, é uma questão da UFMG, ele fala, em um laboratório, o professor Ladeira prepara duas montagens, 1 e 2, distantes uma da outra, como mostra a figura 1. Em cada montagem, duas pequenas esferas metálicas idênticas são conectadas a um fio e penduradas em um suporte isolante. Esse fio pode ser material isolante ou condutor. Tanto faz, gente, porque eles estão num suporte isolante. Em seguida, o professor transfere certa quantidade de carga para apenas uma das esferas de cada uma das montagens. Ele então observa que após a transferência de carga, as esferas ficam em equilíbrio, como mostrado na figura 2. Então, eu tenho a primeira figura aqui, a figura 1, que caracteriza o quê? Que está as duas esferas sem carga. Porque se tivesse carga em qualquer uma das duas que tivesse carga, elas estariam se atraindo, né? Agora, ou se as duas tivessem carga, poderia estar acontecendo tanto atração como repulsão. Agora, na figura 2, a primeira situação, a gente está vendo aqui que está havendo um fenômeno da repulsão. Para que haja repulsão, eu preciso que as cargas sejam iguais. Cargas iguais se repelem. Então, ou as duas são negativas, ou as duas são positivas. Então, aí, para ter essa configuração, as duas cargas, as duas esferas têm que estar carregadas. Já na segunda não, pode ser que elas estejam carregadas com sinais opostos, mas pode ter também o caso de serem uma neutra e outra carregada, e não importa qual que está carregada, qual que está neutra, elas sofreriam atração, porque aí é uma atração por indução. Então, vamos continuar a leitura aí para a gente já entender o que está acontecendo. Então, vamos lá. Considerando-se essas afirmações, é correto afirmar que após a transferência de carga. Então, letra A. Em cada montagem, ambas as esferas estão carregadas. Não, eu não posso afirmar que na montagem 2 ambas as esferas estão carregadas, não. Pode ser que esteja, mas não dá para afirmar isso, não. B. Em cada montagem, apenas uma das esferas está carregada. Também não posso falar isso. Por quê? Porque na montagem 1, para acontecer essa repulsão, todas as duas têm que estar carregadas. Então, também não é a letra B. Na letra C, na montagem 1, ambas as esferas estão carregadas, certinho. E na 2, apenas uma delas será carregada. Pode ser também. Vamos ver o que fala a letra D. Na montagem 1, apenas uma das esferas está carregada.
Não, tá errado. Então, eu só tenho a letra C de correta. E aí ele fala, e na 2, ambas estão carregadas. Nas 2, ambas podem ou não estar carregadas. Então, a única alternativa correta aí é a letra C. Então, é isso, gente. Com isso, a gente termina a correção da semana 2 do PET, volume 2. E aguardo vocês na semana que vem com mais uma correção. Até lá!